Tá entrando. Estamos ao vivo. Vamos aguardar o pessoal aí entrando, compartilhando a live. Já estamos ao vivo aqui, já tá dando para ver, já vou compartilhar no... Vamos aguardar o pessoal aí entrando, compartilhar aqui. Vamos aguardar. Temos 10 pessoas ao vivo, vamos começar? Então, beleza, boa noite, pessoal. Hoje, dia 11 de maio de 2020. Hoje o MS Conservador começa a sua série de convidados ilustres. E hoje com um cara que é especial para a gente, que é o René Venâncio, vereador por Três Lagoas, cara ponta firme dos nossos, conservador das antigas, né, René? E tá aí com a gente para prestigiar o MS Conservador. Se apresenta aí, René, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu tenho um orgulho imenso de ver essa galera jovem participando desse movimento de resgate do nosso país, essa galera jovem fazendo com que ideias plurais possam fazer parte do dia a dia do brasileiro e que os nossos pensamentos conservadores possam ganhar espaço numa sociedade que foi tanto tempo carcomida pelo esquerdismo. Nós precisamos nos fortalecer, nos unir, e esse é o caminho, é a gente trocar ideia, é a gente bater papo e a gente se expor, não só expor as nossas ideias, mas nos expormos também para que as pessoas saibam que a gente não tem medo, que a gente não está aqui para fazer firula por modinha. Nós estamos aqui por amor à pátria, por amor a um país que é rico, imensamente abençoado, mas que infelizmente sofre por conta de questões que foram nos afastando do caminho ideal para a nossa pátria. Muito obrigado pelo convite. Nada. E Rafael? Boa noite, Danilo. Boa noite, René. Prazer estar com vocês aí conversando. Isso aí que o René falou é bem importante. Eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar na nossa história, né? Com a eleição do presidente Bolsonaro e o crescimento do conservadorismo, da direita, abriu espaço para as pessoas participarem da política. Na verdade, sempre existiu uma hegemonia de pensamento no Brasil, né? Onde era ou esquerda, e o que não era de esquerda era um social-democrata que era visto, entre aspas, como a direita, né? E a gente sempre, eu particularmente, cresci nessa atmosfera, nesse ambiente, achando que o PSDB era direita, que o DEM era direita, né? A gente não tinha, na verdade, ali ninguém abrindo essa oportunidade da gente discutir as coisas conservadoras. Então a gente viveu durante muitos anos aí nessa atmosfera, e depois da eleição do presidente Bolsonaro a gente praticamente conseguiu quebrar aí, né, essa hegemonia esquerdista, social-democrata, progressista, que seja, e abrir os espaços para os conservadores. E aqui no Mato Grosso do Sul é bem legal a participação aí do René. Tem muitas pessoas aqui em Campo Grande que às vezes não conhecem o seu trabalho aí em Três Lagoas, às vezes acham que a direita do Mato Grosso do Sul é o pessoal que foi eleito, que apoia o Bolsonaro aqui na cidade, alguns movimentos de rua, e acaba esquecendo muitas vezes que no interior tem pessoas aí que que tem esse alinhamento ideológico, né, conservador da direita, que apoia o presidente Bolsonaro e que está aí também para defender o lado certo da coisa, né? E, o René, é importante você também lembrar para o pessoal que esses vereadores do interior também sofrem uma pressão danada da prefeitura, dos partidos políticos, e praticamente você luta sozinho lá em Três Lagoas, né, meu querido? É uma coisa... É verdade. É verdade, Danilo. Eu fui liderança dos movimentos de rua aqui pro impeachment da Dilma. Eu liderei as maiores manifestações de rua da história de Três Lagoas.
isso na época do impeachment, e também na época não é pelos 20 centavos, lembra aquela época lá, 2013, a gente fez um movimento bacana aqui em Três Lagoas, a gente conseguiu movimentar não só as pessoas, mas também a mente das pessoas para uma nova ideia, para uma nova filosofia de vida, para um novo olhar para o nosso país. Então, em 2016, eu me candidatei a vereador, né? E fui eleito o vereador mais votado da história de Três Lagoas. O vereador negro mais votado da história de Três Lagoas. Eu fui o mais votado na eleição e sou o vereador negro mais votado da história de Três Lagoas. E em 2018, eu fui candidato a deputado federal e me tornei no negro mais votado da história de Três Lagoas. Então, a gente tem esse papel que não é só, é muito emblemático, não é só a gente levar um novo olhar para a política, é levar uma nova postura também. A gente aqui, o nosso trabalho, eu sou policial federal por profissão e sou vereador por missão. Então, a minha função como vereador aqui é fazer o melhor por aqueles que acreditaram e confiaram em mim. E foi isso que eu busquei fazer, procurei fazer. E nessa intenção, nessa boa intenção que eu tive e tenho, eu acabei despertando a ira dos poderosos aqui de Três Lagoas. Quem está no poder hoje em dia, aqui em Três Lagoas, um dia já foram meus amigos. Só que eu mantive a minha postura, meu posicionamento de fazer o melhor pelas pessoas, pela população. E essas pessoas mudaram um pouco a maneira de pensar e acabaram pegando ódio com relação à minha postura como vereador aqui em Três Lagoas. Nós somos 17 vereadores, no início do mandato eu era o único de oposição. Eram 16 vereadores e René Venâncio como oposição. Essa coisa foi mudando, o nosso trabalho foi ganhando corpo, foi ganhando força, a nossa vontade de fazer a diferença foi ganhando a confiança de mais e mais pessoas, e a gente acabou conseguindo ampliar o corpo do nosso mandato. Hoje em dia, aqui em Três Lagoas, nós temos basicamente duas vertentes. Uma é dos poderosos que estão aí no poder e a outra é do vereador René Venâncio. Tá? Uma coisa meio polarizada assim mesmo, mas que nós podemos e precisamos melhorar esse tipo de relação política para que Três Lagoas alcance um lugar devido, merecido na escala econômica e desenvolvimentista do nosso Estado. Então é isso, quando a gente quer fazer a coisa certa, aqueles que estão fazendo a coisa errada se viram contra você. E isso é uma sina. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, difamados, mas vocês, assim mesmo, permaneçam no caminho da correção, permaneçam no caminho da retidão, permaneçam fazendo a coisa certa, para que vocês sejam exemplos para os que olham para vocês e para os que virão depois de vocês. Pegando um gancho na sua fala aí, René, o Roger Scruton, né, que tem aquela frase dizendo que a gente acaba sendo... rapaz, agora fugiu a frase do Roger Scruton aqui, a gente acaba sendo... Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. Eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, pegando um gancho no que você acabou de falar aqui, ó, mandado de intimação. Recebi hoje da delegacia aqui de Campo Grande. Cortou aí a imagem? Voltou. Eu recebi hoje essa intimação aqui, René, justamente por isso aí que você falou. A gente acaba tentando fazer o certo, né? E acaba aí criando problemas com quem faz as coisas erradas, né? Aqui a gente lutou muito no mês passado em relação à abertura do comércio, né? E a gente foi para as ruas e, enfim. E a gente armou aqui uma carreata, e aí nessa carreata tentaram proibir a gente na justiça, etc.,
porém, nós fomos para a rua da mesma forma, né? Insistimos nisso aí. E agora chegou essa intimação aqui para mim hoje, eu não sei ainda do que se trata, quinta-feira eu vou lá verificar de fato o que é, mas aqui ela já indica que é uma desobediência civil, né? Significa, então, que a gente está aí desobedecendo, vamos dizer assim, quem, na verdade, deveria obedecer a gente, né? Porque quem paga o salário do prefeito, quem paga o salário dos políticos é a população, é a sociedade, né? E a gente tem todo o direito de ir para a rua, nos manifestarmos quando discordamos de alguma coisa em relação ao poder público, a gente tem que ter essa liberdade. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você comentou aí que você foi o vereador negro mais votado para deputado federal da história de Três Lagoas. Eu queria saber o seguinte, existe uma militância que a gente acompanha na internet, aonde dizem que o negro ele tem que ser obrigatoriamente de esquerda, né? Existe um patrulhamento aí, a gente sabe que acontece, e assim, para você, como é que foi isso? Porque eu acredito que você deva ter sofrido esse tipo de pressão, né? Como que foi tudo isso aí? Você encarou uma boa? Ainda existe esse tipo de pressão em cima de você por você ser conservador, ser de direita? Então, Rafael, a minha origem, pelo pensamento dessas pessoas, a minha origem, eu já deveria ter nascido esquerdista, porque a favela, basicamente, é de esquerda. A periferia, de onde eu vim, lá de Osasco, é de esquerda. A roda de samba, onde meu pai estava ali tocando violão, era de esquerda. O rap, o punk rock, de onde eu vim do punk rock era de esquerda. Então, o universo conspirava muito para isso. Mas só que o meu pensamento era diferente. Eu tinha um sonho, eu acalentava o sonho de ser policial. E a polícia, no geral, é de direita. Então, existem essas coisinhas que vão tem, cara, tem. Eu vim de um universo totalmente que poderia ser voltado para a esquerda e, na verdade, não era. Muita gente na favela, na periferia, nas artes musicais, nas artes cênicas, teatrais, muita gente pensa como nós, só que eles são patrulhados. E o negro em si, ele é muito patrulhado. Muito. Eu tenho um tio-avô, o meu tio-avô é um símbolo nacional. Ele chamava, né? Ele morreu quando eu nasci. Ele chamava João Cândido Felisberto, o almirante negro, ele que fez a revolta da Chibata, aquela coisa. O negão era foda. E o meu avô também era foda. O meu avô, Benedito Felisberto, também era foda. Ele era o cara. Então, eles são... Esse meu tio-avô, ele é símbolo da esquerda, cara. Só que, segundo consta, minha mãe e meu pai falam, ele nunca foi de esquerda. Mas ele tem, né, o almirante negro, aquela coisa toda. Ganhou um rótulo, né? Ganhou um rótulo. E aqui, eu fui um dos primeiros, aqui, lá em 2006, 2007, eu fui um dos primeiros a questionar Luiz Inácio Lula da Silva. Eu escrevia num jornal chamado Jornal do Povo aqui de Três Lagoas, e eu ousei questionar o Deus Luiz Inácio Lula da Silva um dia. E nesse dia eu caí em desgraça. Aí acabou. Aí eu já passei a ser capitão do mato, preto metido a branco, entendeu? Essas coisas. A esquerda não suporta um pensamento dissonante. A esquerda é monoideísta, ou seja, elas querem uma ideologia só, uma ideia só, um pensamento só. Vocês podem ver nos países comunistas, não existem pluralismo de partidos, é um só um, porque não pode ter disseminação de novas ideias, então eles não aceitam. Então eles tutelaram, uma elite branca tutelou o movimento negro como deles e falaram assim, vocês são de esquerda, vocês, negros, não podem divergir. E começaram a querer
que a gente fosse parte de um quilombinho ideológico deles. Eles queriam nos escravizar e querem até hoje nos escravizar ideologicamente. Eu não vivo em quilombinho nenhum. Exatamente. Eu não vivo, não aceito viver em quilombinho nenhum. Eu sou negro livre, eu sou um cara que eu tenho os meus próprios pensamentos, eu sou disseminador de ideias, eu sou formador de opinião, e eu não aceito. E as pessoas não aceitam que eu pense assim. As pessoas falam assim, onde já se viu um negro de direita? Que vergonha, é um capitão do mato, é um negro metido a branco. As pessoas não aceitam. As pessoas, esse pessoalzinho, descoladinho, eles não aceitam um negro que não seja pró-Lula, pró-Boulos, pró-Gleisi Hoffmann, pró esses bandidos todos. Eles não aceitam. Até professor já chegou a ser racista com você, né? Até professor já chegou a ser. Teve um processo que você ganhou aí em Três Lagoas. O Marcos Caldeira lembrou aqui na live no comentário. Conta pra gente como é que foi esse processo que você ganhou aí. Acho que parece que uma pessoa te acusou de... não sei como é que foi. Conta aí pra gente. Então, uma vez eu fui fazer uma fiscalização na Praça Central de Três Lagoas, num banheiro onde havia sido agredido um homossexual. Um homossexual tinha sido agredido, espancado no banheiro da Praça Central de Três Lagoas. Eu fui lá ver em que condições que aquilo aconteceu e em que condições aquele banheiro estava. Então, banheiro público. Então, eu chegando na praça, tinha um playground lá de crianças, para crianças, e tinha 3 noias lá, 3 viciados, 3 cracudos. Às 10 horas da manhã, os caras fumando crack na praça. Aí uma mãe me viu, aqui em Três Lagoas, eu sou o policial federal mais conhecido, né? Até porque é mais fácil, né? Trabalhei minha vida toda aqui. Então a mãe me questionou, falou assim, não vou deixar barato, vou lá e vou tirar esses cracudos de lá na porrada. E fui, os caras me encararam, saímos na porrada, entendeu? Os caras se fuderam. Aí, velho, um jornalista colocou no jornal daqui, vereador enfia porrada em viciado e pede reforma no banheiro. Aí a esquerdalha, rapaz, ficou puta da vida. Aí rodou, aí caiu lá na UFMS. Aí já era, aí o negão dançou. Aí o pessoal malhando, né? Você, negro metido a branco. O pessoal malhou mesmo, aquela coisa, né? Que negão pra eles tem que ser de direita. E não pode, e tem que deixar o cracudo no parquinho das crianças. Tem que deixar, porque a praça é do povo, então o cracudo e o ciado nóia pode ficar no playground das crianças, né? Na concepção deles. Ô, Renê. Aí um professor lá, um líderzinho ideológico deles, fez a besteira, fez a merda de falar assim, esse é o verdadeiro capitão do mato, ele acha que saiu da senzala porque ele alcançou um nível social melhor e acha que os brancos o aceitam. Ah, velho! Aí eu falei, e agora, né? E agora? Aquilo me deixou no veneno. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí um promotor, eu não fiz nada. O promotor criminal de Três Lagoas viu. Ah, velho, aí ficou pequeno. Doutor Lara viu. Aí foi pra cima do professor. Aí virou aquela quizumba, que você não sabe interpretar texto, você não conhece história. Eu duvido que um desses que diz que eu não sei interpretar texto, que eu não conheço história, duvido que um desses passa num concurso da Polícia Federal como eu passei, em 6º lugar. Duvido! Eu duvido. Sabe por quê? Porque eles acham que todo mundo é burro, só eles são inteligentes. Entendeu? Eles são covardes. Só que eu não preciso... Exatamente. Eles não falam exatamente. Então aí rolou por 2 anos esse processo. Rolou por 2 anos o processo e saiu a condenação do professor. E numa das audiências, eu estive lá, né, para ser ouvido pelo juiz, eu vi um pessoal do movimento negro de Três Lagoas, né, na antessala da sala do juiz, né. Aí eu falei, caramba, os caras estão comigo, né? Ah, agora fechou.
Estão comigo. Agora eu não estou sozinho mais. O movimento negro de Três Lagoas está comigo. Rapaz, o movimento negro é a testemunha do professor, você acredita? Testemunha de defesa do professor. Eu fiquei tão indignado com aquilo, rapaz, eu falei, não é possível. Não é possível. Ô, Renê. Entendeu? Aí eu... A galera tá perguntando aqui se você é policial federal. Fala um pouquinho da sua atuação à frente tanto da Polícia Federal, mas também como vereador, nos vários casos em que você investigou, colocou o prefeito com barba de molho. Como é que tá a questão em Três Lagoas? Fala pra gente aí, ó, eu tenho aqui denúncia da CPMI do lixo, da CPI do lixo, sim, transporte escolar, omissão de gastos da Prefeitura de Três Lagoas. Conta pra gente aí, como é que é essa história aqui? Então, está muito mal contada pela Prefeitura. Antes de ser vereador, eu já fiscalizava. Eu peguei gosto. Em 2010, eu denunciei a então prefeita Simone Tebet por desvio de dinheiro na reforma do balneário municipal de Três Lagoas. Denunciei. Fui lá e denunciei. Aí, velho, esse negócio rolou. Bloquearam os bens da mulher e de uma galera que era da prefeitura aqui. Aí começou a história, né? Aí o ódio da Simone, do Eduardo Rocha por mim, dos magnatas da cidade. E na época o atual prefeito era meu amigo, né? Na época o atual prefeito era meu amigo, aqui de casa. A gente era brother. Eu era a linha de frente dele, né? Eu falei assim, não, a gente vai transformar você em prefeito. Porque aí a gente foi para cima. Então, a gente criou, eu, através da lei de acesso à informação, eu entrei com umas 4 ou 5 ações populares que redundam mais ou menos nos 150 milhões em desvios de recursos públicos. A maioria contra a Simone Tebet, contra a administração Simone Tebet, a administração Márcia Moura. Aí eu fui eleito vereador, né? Então, já na minha primeira atuação como vereador, em 2017, eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal sobre o transporte escolar. Na hora que eu vi o contrato da prefeitura com uma empresa de transporte escolar, eu falei assim, estão metendo a mão aqui, peraí, vamos ver isso aqui. Isso desencadeou, em 2019, a Operação Atalhos. E nessa operação, a Polícia Federal apreendeu cerca de 2 milhões e 500 na casa de um servidor público municipal. Entendeu? Então, para você ver quanto dinheiro deve estar escondido em mala, em fundo em parede falsa, nessas situações todas aí. Então a gente começou a fazer... Isso, Renê, demonstra para a população que o cara que quer ser vereador do interior e tem o desejo de mudar as coisas da prefeitura, ele consegue, né? Pelo menos uma investigação, uma fiscalização em cima dos bens públicos, do dinheiro público, dá uma moral para esse cara que está querendo ser vereador aí na cidade dele do interior. Exato. Para fazer isso, para você ser um vereador atuante, digno da confiança que o povo deposita, primeiro, você tem que ter hombridade, tem que ser macho. E outra, você não pode ser vagabundo, você tem que ser desapegado, porque os caras chegam no dinheiro. Se você quiser, você sai montado, entendeu? Agora, se você for digno, honrado, se você tiver Deus no coração, você não vai aceitar nunca propina, você não vai aceitar. Eu como policial federal, se eu quisesse, eu estava rico. Já tive inúmeras oportunidades de ficar rico. Só que, e a consciência? E o nome que você herdou do teu pai, da tua mãe? E o seu compromisso com Deus? E o seu compromisso com teus filhos, com a tua família, com os teus amigos que gostam de você, que acreditam em você, confiam em você. Então você tem que ter hombridade, você tem que ser macho para aguentar firme. E quando você fiscaliza os poderosos, você está sujeito a esse tipo de coisa que eu passo, que o Rafael está passando, e que vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Então, a patrulha do mal vai continuar vigilante sobre os teus passos. Mas é muito dinheiro que se esvai nos cofres públicos. É muito dinheiro. Três Lagoas é a 99ª cidade mais rica do Brasil. Só que Três Lagoas, a infraestrutura daqui é o caos, é um lixo. Você vê que as pessoas saem, as pessoas entram na prefeitura,
saem milionárias e fica tudo por isso mesmo. Tudo por isso mesmo. Quando você fala qualquer coisinha numa sessão contra esses desmandos, nossa, vem a caterva toda para cima de você, entendeu? Só que eu tenho um canal de escape que é a rede social. A rede social permite que eu me comunique com as pessoas e que fale a verdade, que eu fale o que está acontecendo. Muita gente não acredita, porque muita gente idolatra quem está no poder, quem tem o poder. O poder fascina, o poder encanta, entendeu? Talvez há 4 anos atrás, o atual prefeito de Três Lagoas, ele era uma chacota para muita gente, ele era meu amigo. Ele era uma chacota para muita gente. As pessoas que hoje bajulam ele, que babam o ovo dele, eram pessoas que o chamavam de Renê, você vai apoiar esse analfabeto, esse cara aí, esse tiririca, aquele prefeito de Dourados lá, esqueci o nome dele que morreu, não lembro dele. Renê, você está acostumado a traição antes da gente. Também, Você está acostumado com a traição bem antes da gente, né? Não, muito antes, muito antes. Tomar uma punhalada pelas costas é ofício do cidadão de bem. Exatamente. Porque errado não é confiar. Errado é você quebrar a confiança de quem confiou em você um dia. Então, otário. Muita gente, você é otário, Renê, isso aqui. Podia estar no bem bom aqui com o homem e tal, e tá aí brigando com ele a troco de nada. Eu estou brigando a troco de nada, não. Estou brigando a troco do bem-estar das pessoas de Três Lagoas, as pessoas que acreditaram em mim. E essa é a verdade. O Rafael hoje levou uma intimação, Rafael. Conta um pouco dessa intimação aí. Só um minutinho que eu vou dar um boa noite para o pessoal que segue a página, o pessoal que está compartilhando a live. Renê, a galera tá gostando de te ouvir aqui, hein, cara? Muita gente mandando boa noite. Que bacana, que bom. Isso é bom, cara. Uma boa noite para a Rosângela, para a Suedi, para o Glauber, para a Auxiliadora. Pessoal, vai compartilhando a live. A gente tem mais um tempo aí com o Renê. Vamos perguntar e questionar tudo dessa Três Lagoas e mostrar para você que tem o sonho de ser vereador, que dá para ser vereador no interior sim, viu? Isso só com as redes sociais, com o apoio da população, trabalhando honestamente e divulgando a verdade, né? E não traia seus ideais, pessoal. Não traia seus ideais por qualquer malinha de dinheiro, né, Renê? É verdade, é verdade. A política envolve muita grana. Muita grana. Se uma cidade como Três Lagoas fosse uma empresa, ela já estaria falida há muito tempo. Só que não, a arrecadação aqui só aumenta, ano após ano, só aumenta. Hoje temos uma arrecadação de 700 milhões por ano aqui. E então é muito dinheiro. E eu acho que pessoas fracas, vendo esse dinheiro passando na frente, aí vai falar, não, quero um pouquinho para mim. Se eu pegar um pouquinho só, não vai fazer falta. Se eu pegar só uns milhõezinhos, não faz falta. Aí começam a surgir as situações aqui que são... nossa, inacreditáveis. Gastos com agência de publicidade e tudo mais. O Rafael tá expondo esses gastos da prefeitura aqui, do prefeito Marquinhos Trade, está expondo também o superfaturamento em muitas compras do governador, uma suposição, logicamente, e o Rafael recebeu uma intimação hoje. Conta um pouco pra gente, Rafael, o que foi que chegou à sua porta hoje? Só pegando um gancho aí do que o Renê falou novamente, agora eu achei a frase que eu queria falar aquela hora. Nós, conservadores, somos chatos, mas também estamos certos, né? Isso aí resume bem a nossa situação, que muitas vezes, você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, mas você não tem que ir por esse caminho, vai pelo caminho mais fácil. Não, a gente vai pelo caminho certo, mesmo que esse caminho seja o mais difícil, né? Eu acho que também existe uma questão aí, muita gente que foi eleito há 2 anos atrás, 2018, e que se demonstrou, na verdade, não estava querendo enfrentar a elite, né? Não estava querendo ali mudar as coisas, e sim fazer parte desse sistema, né? Então essas pessoas acabam a máscara
hora ou outra acaba caindo, e eu acho que os eleitores estão muito atentos aí nessa questão, para não ser enganados novamente, né? Eu acho que as pessoas vão demonstrando o trabalho delas aí, e uma hora ou outra a máscara cai. Mas então, Danilo, em relação a essa intimação aqui, acho que já é a quinta intimação que eu recebo, e é sempre na mesma linha, né? Tentando, de alguma maneira, cercear as liberdades individuais, tentando calar a boca de quem fala. O René falou uma coisa muito importante, as redes sociais é a válvula de escape dele aí em Três Lagoas, né? E as redes sociais aqui em Campo Grande também permite que a gente venha fazer denúncias, permite que a gente venha fiscalizar o poder público, e até na semana passada a gente falou bastante a respeito das cestas básicas aí, adquiridas pelo governo estadual, né, num valor acima do preço normal do varejo, né, fora que no atacado, com certeza, essas cestas seriam mais baratas, e os deputados estaduais ali, somente 3 deputados votaram a favor para investigar. A gente percebe, René, que, né, a nossa Assembleia Legislativa, ela ainda é reflexo dessa velha política. Ali a gente dificilmente você tem ali 1, 2, até 3 deputados que às vezes se alinham para fazer uma investigação em cima do governador, e o restante dos deputados ficam ali com as mãos amarradas, né? E aqui, assim acontece aqui na Câmara Municipal de Campo Grande também. A gente vê, às vezes, 1 ou 2 vereadores ali trabalhando de uma forma mais incisiva em cima do prefeito, mas a grande maioria dos parlamentares do Legislativo parece que não tem essa consciência, só querem fazer parte do sistema, só querem mamar dinheiro público, e vira aquele ciclo, né? Onde a pessoa usa o dinheiro público para se manter no poder nas outras eleições, ou subir de degrau ali para uma outra cadeira, e fica essa situação. As redes sociais, eu acho que é a única forma que a gente tem de falar a verdade para as pessoas conseguirem aí ter acesso a uma informação diferente e não depender da imprensa, porque se depender da imprensa, o bicho pega, não tem como. Eu acredito que aí em Três Lagoas você sofra muito dessa questão também de ficar sozinho na atuação aí dentro da Câmara. Como que é essa situação aí? Então, como eu disse antes, no começo era eu sozinho, né? Aí algumas pessoas foram vendo como estava se desenrolando o meu mandato, mesmo eu estando sozinho, e foram agregando. Aí vieram o vereador Deus, o vereador Flodoaldo, depois veio o vereador Gilmar, tem um outro vereador... Hoje você tem um bloco aí, hoje você tem um bloco. Hoje você tem um grupo aí. É um bloco informal. É um bloco informal. É simplesmente uma coisa de atitude. E nós pensamos da mesma forma. E a gente busca fazer o melhor da mesma forma. Então, eu não me sinto mais sozinho. Só que, na verdade, vocês recebeu 5 intimações. Eu já fui processado 18 vezes pelo prefeito aqui. Nossa, 18 vezes, entendeu? E ele achou que fosse me calar à força, aquela coisa toda. E a gente está aqui firme e forte. E aqui fazendo a diferença mesmo, fazendo a diferença de verdade. Então a gente tem que ter essa consciência. Se você não estiver ao lado dos poderosos, você vai penar, você vai sofrer, você vai apanhar, mas você vai deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. O que nós estamos vendo aí na linha do que foi proposto hoje, para a gente conversar um pouco sobre a direita e o conservadorismo em Mato Grosso do Sul. Nós temos pessoas aqui que são ligadas diretamente, sim, ao governo Bolsonaro, diretamente à direita pensante, e nós vamos fazer oposição, sim, a quem está no poder, oposição a quem não está fazendo o serviço direito. E você que é do interior, eu convido você a fazer parte do MS Conservador, assim como o René Venâncio, mostrar trabalho, mostrar que dá para fazer política de maneira honesta, e mostrar a cara, né, René? Não ter vergonha de sair nas ruas, porque o político hoje em dia tem vergonha de sair nas ruas. É uma coisa assim, me espanta, porque a gente tem o político passa uma imagem de ser aquele cara fechadinho, né, em quarentena, eternamente, e eu até brinco, o pessoal fala, cadê os nossos deputados eleitos na onda Bolsonaro, a nossa senadora? O pessoal tá em quarentena, pô, né? O Brasil aí virando a cabeça, viu, de cima para baixo, o STF querendo mandar no presidente, e nós temos pessoal de quarentena. Verdade. Ser político e andar nas ruas e em todos os lugares
é uma coisa difícil. Poucos conseguem, poucos, sem serem questionados, sem serem cobrados, sem serem achincalhados muitas vezes. E graças a Deus, eu ando aqui por toda Três Lagoas, eu ando em todos os lugares, e eu só não sou bem-vindo numas rodinhas, alguns lugares onde é reduto esquerdista, ali eu tô no sal, né? Ali eu tô no sal. Agora, de resto, meu irmão, de resto é só alegria. O negão tá em todas. O pessoal estava falando aqui que se a direita não se dividisse, a gente ia ter uma maior inclusão aí de parlamentares de direita no Mato Grosso do Sul. A direita não se dividiu não, pessoal. A gente está falando isso há muito tempo, né, Rafael? O que vem acontecendo é que foi separado o joio do trigo. Eu acho que a direita não está se dividindo, né? Ela está se definindo, né? E a cada ventania que bate aí, é aquela frase do professor Olávio, né? O conservadorismo não é para homens de geleia. E a gente vê aí que nas dificuldades, muitos vão ficar pelo caminho, não tem jeito. Mas vão surgindo outras lideranças, vão surgindo novas pessoas aí na sociedade mesmo. Eu acho que a política agora, ela está no momento de ser composta pelo cidadão comum, pela aquela pessoa que não aceita a forma como vem sendo tratada a política há décadas. O momento é agora, nós temos um presidente honesto, nós temos um presidente que luta pelo Brasil de forma honesta, coisa que a gente nunca teve. Eu até falei na última live, eu desde criança escuto falar que o Brasil não tem jeito. E em determinada época da minha vida, de fato, eu acreditava que o Brasil não tinha jeito mesmo. Quem tinha esperança no Brasil, depois que saiu o Lula, entrou a Dilma ali, virou aquela bagunça toda, a gente achava que o Brasil ia ficar desse jeito para sempre. E aí surgiu aí o presidente Bolsonaro, e com ele surgiu vários parlamentares em Brasília, que vieram na onda, que estão ao lado dele ainda. Eu acredito que nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, já tenha muitos parlamentares que têm esse alinhamento ideológico com o presidente Bolsonaro. É o caso do René Venâncio, que vai com certeza se destacar em breve também na política sul-mato-grossense, aí tem voar mais alto, né? Então eu acho que assim, aos poucos a gente vai conseguindo ocupar esses espaços, né? O professor Olavo fala muito disso, da gente ocupar os espaços, porque se a gente deixar só aquele espaço livre, ele vai ser ocupado por alguém da esquerda, por alguém do centro, por alguém que está ali com segundas intenções, né? Então eu acho que o momento está muito propício e vamos para cima, não vamos se calar não. Se o prefeito não está gostando do que a gente está fazendo, é porque a gente está no caminho certo, né? Exatamente. Ô, Renê, vai, Danilo. Deixa eu te falar, como é que está a corrida para prefeito em Três Lagoas? O atual prefeito vai se candidatar novamente, vai tentar uma reeleição? Como é que está indo por lá? Olha, Três Lagoas, os eleitores de Três Lagoas, desde a implantação do Instituto da Reeleição para cargos do Executivo, Três Lagoas nunca deixou de reeleger prefeito. Começou com o doutor Issan Fares, falecido doutor Issan Fares, ele foi reeleito 8 anos. Depois passou para Simone Tebet, primeiro mandato, segundo mandato, 8 anos. Depois ela abandonou no meio do mandato para assumir a vice-governadoria e assumiu a vice dela, Márcia Moura, que foi reeleita. Então, o prefeito agora deve ser candidato, com certeza, à reeleição. E o desafio é quebrar essa hegemonia eleitoral de reeleição aqui em Três Lagoas. Essa cultura de reeleger prefeito de Três Lagoas. Eu sou um cara que eu sou muito reacionário mesmo, sou muito rebeldezinho. Eu acho que nós precisamos testar sempre, renovar sempre. Precisamos. O prefeito, hoje em dia, ele goza de alguma popularidade, sobretudo numa faixa do eleitorado, as pessoas mais humildes. Ele goza de popularidade ainda assim. Mas tem outras classes, a classe A e B, e a C também se divide, a classe C se divide. E tem muita resistência com relação a ele, tem muita resistência. Tem muita gente pensando diferente em Três Lagoas hoje. Tanto é verdade que quando nós disputamos aqui a eleição para deputado federal, tinha mais 2 candidatos da cidade, né?
E eu era o primo pobre desse triunvirato aí, né? Eu era o primo pobre. Não sei o que aconteceu, velho. Eu fui o mais votado de todos. Até hoje eu não sei, cara. A galera achou que você ia puxar o voto para eles, né? Que você ia puxar uma cadeira para eles. Então é assim, as coisas estão mudando. A gente adquiriu, a gente conquistou uma parcela grande do eleitorado aqui. Hoje em dia, eu não consegui achar um partido para me candidatar a vereador, nenhum partido me queria, cara. Não, René, não. Ninguém queria. Aí sobrou um partido lá, eu falei assim, não, pá, peraí, eu vou montar o meu partido. Chamei as pessoas que gostam de mim, vamos montar o nosso partido aqui, vamos fazer o nosso barulho aqui. E quando eu fui ver, tínhamos 700 pessoas no partido. Legal. Então a gente se fortaleceu, porque as pessoas não queriam. Não, o René aqui é muito pesado para o nosso partido. Tipo assim, né? Já ganhou, como se fosse assim a eleição, né? Já ganhou antes de disputar. Coisa que não acontece. Não acontece. Você só ganha uma eleição quando abre as urnas e você está lá, está eleito. Antes disso é impossível. E as pessoas não queriam, não me aceitavam em partido nenhum. Eu falei, então eu vou montar o meu aqui, vou fazer o meu time, juntar aqui as pessoas que estão dispostas a caminhar comigo e vamos embora. Vamos ver o que dá, vamos ver o que acontece. Vamos ver se Três Lagoas vai evoluir, eleitoralmente falando, ou se vai continuar reelegendo prefeitos aqui ad eterno. Uma coisa que a gente deve evitar. Deixa eu fazer uma pergunta para você e te colocar, já que vamos dar uma polemizada no debate, né? O que você acha da atuação? O que você acha da atuação da senadora Simone Tebet, que é aí de Três Lagoas, né? Você falou que até já investigou um caso dela aí quando o grupo dela estava na prefeitura, enfim. E o que você está achando da ação dela lá no Senado? Você acha que ela tem bem? Em 2022, ela vai tentar ir ou reeleição ou ela vai ter que disputar as eleições em outra vaga, né? Porque 2022 vence o mandato dela como senadora. O que o pessoal de Três Lagoas pensa sobre ela aí? Sua opinião? O que você tem para falar aí? Aqui em Três Lagoas, a senadora Simone Tebet, ela não goza de muita popularidade, não. As pessoas sabem muito bem as coisas que ela fez e que deixou de fazer. Aí veio esse bloqueio de bens. Ela simplesmente esqueceu da cidade. Na verdade, ela parece que nunca morou aqui, né? Ela morava em Campo Grande, depois foi estudar no Rio de Janeiro e voltou para cá para ser prefeita. Ela conseguiu ganhar massa muscular política e foi para Campo Grande, e de lá foi para Brasília como senadora. Aqui ela não gosta de muita popularidade, não. O marido dela, o deputado Eduardo Rocha, teve uma votação pífia aqui. Eu fiquei até com vontade de dar um pouquinho dos meus votos para ele, que foi uma vergonha a votação dele aqui. Foi uma vergonha. Ele não gosta de mim, não. Uma vez ele me chamou de filho da puta, rapaz. Uma vez ele me chamou de filho da puta e gravaram ele, cara. Acabei com ele. Ora, Mas aí, velho, aqui... acho que se alguém for reeleger Simone Tebet, vai ser o restante do Mato Grosso do Sul, porque Três Lagoas não. Que ótimo. Três Lagoas, ela não gosta de boa popularidade, não. Então, eu achei que Mato Grosso do Sul iria estar em ascensão, né? Nós tínhamos uma senadora à frente da CPI, né? Vários ministros, né? Um já caiu, que era o Mandetta, que era o defensor do né, Simone? A Simone estava à frente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu achei que ele iria fazer um bom trabalho, né? Pensei, Campo Grande e Mato Grosso do Sul, no modo geral, vai estar em ascensão agora, né? Nós temos deputados que foram eleitos que estavam ali de braços dados com o Bolsonaro, vamos para cima, vamos conseguir coisa, e não foi o que aconteceu, né? Principalmente porque muitos deles, no meio do caminho, desviou ali da rota, né? E passou a
a ter novos ares políticos, né? O que você acha, ô Renê, dessa divergência, né, cara? Nós elegemos aí o doutor Luiz Ovando. O doutor Luiz Ovando ficou com aliança aqui em Mato Grosso do Sul, esteve do lado do Bolsonaro, enquanto Trutz, deputado federal, e Soraya ainda estão meio em cima do muro, né? O pessoal ainda não desceu ali para guerrear a guerra do Bolsonaro. É um pessoal que está eternamente de quarentena. O que você está achando desse jogo político que se estende agora no país, Renê? Não, o fisiologismo come solto no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Fisiologismo puro e canalha. Então, quando você se assenta à mesa como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, você só senta ali se você for fazer o jogo dos caras. E quem aceita fazer o jogo dos caras, vendeu a alma pro diabo. Entendeu? Então, se você não for fisiologista, você vai ser aquele cara puro de coração, de alma, que vai fazer a diferença. É difícil você ver um político que se assenta, que toma assento do poder, que continua puro de coração. É muita coisa que rola ali, é muita grana, são muitas oportunidades. O cara fica com o olhão desse tamanho assim, e fala assim, não, eu quero tudo para mim, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, talvez eu não me reeleja, eu quero tudo agora. Então isso está acontecendo com os nossos parlamentares. Eu acho que são 8 cadeiras apenas, pouquíssimas cadeiras. E essas pouquíssimas cadeiras foram 8 cadeiras na Câmara dos Deputados e mais 3 no Senado. Exatamente. Então são pouquíssimas. E as pessoas que se assentaram ali, quais delas realmente representam os anseios do povo e os anseios dos grupos ideológicos e políticos que os apoiaram? Entendeu? Eu gosto muito da senadora Soraya. Ela, no meu material de campanha, ela estava lá. Ela não tinha material de campanha, mas no meu aqui, o pouco que eu tinha ela, entendeu? E aí eu sei... fiz campanha de graça. Ela foi a mais votada em Três Lagoas. Eu fiz campanha para ela e para o Arfush. Eu fiz campanha para os dois, para o Senado. E os dois foram os mais votados em Três Lagoas. A Soraya ficou em primeiro, o Arfush ficou em segundo e o Nelsinho veio em terceiro aqui em Três Lagoas. Então, você vê que a gente tem uma força de influência aqui. Mas, infelizmente, não sei o que aconteceu. Não sei, ela mudou... Mas tudo bem, eu acho que cada um no seu caminho e Exatamente. vamos ser felizes. Conservadorismo não é para fracos, né, Rafael? Não é. Você vai apanhar muito. Logo de cara eles cometeram um erro de ir pra China, cara. Que cagada, mano. Se colocaram contra o Olavo de Carvalho, falaram que ele não tinha muita autonomia no país. Uma coisa... lamentável. É uma situação assim, né, que a gente vê o seguinte, né, às vezes a justificativa de algumas pessoas, o Bolsonaro, ele agiu de maneira errada, eu discordo dele naquele ponto, então eu não apoio mais o Bolsonaro, né, agora é Moro 2022, agora é não sei quem 2022, e pula do barco. E uma coisa que a gente vê é o seguinte, não tem como você apoiar somente... uma pessoa que tenha 100% de alinhamento com você, até porque é difícil você encontrar alguém nesse cenário político que vai concordar 100% com as suas ideias, né? E a gente vê que o Bolsonaro, na verdade, ele é uma opção ali que se colocou à frente, é exatamente isso que você falou. É um cara que nunca fez parte do alto escalão no Congresso, é um cara que sempre foi um deputado ali de baixo escalão mesmo, só que ele sempre se manteve fiel. Baixo clero, isso. Ele sempre se manteve ali fiel aos valores dele, né? A gente viu lá, aquela vez, o Fernandinho Beiramar, o Marcola, não sei, falou que o Bolsonaro era o único que não recebia dinheiro público, dinheiro errado, aliás. Pelo Joaquim Barbosa também falando isso. O Joaquim Barbosa também falou isso. Então, ele é um cara que ele tem alguns valores que ele não mudou, mesmo com muita gente oferecendo coisas melhores para ele ali naquele cenário. Afinal de contas, você parlamentar aí mais de 20 anos,
com certeza teve muito convite para ele se dar bem e acertar a vida dele ali dentro. Mas ele não mudou, né? Ele chegou ao poder justamente por isso, por ter essa autenticidade, por ser uma pessoa aí que defende valores. E aí, às vezes, a gente vê o pessoal aí criticando ele, pulando do barco. Ah, mas o Bolsonaro é muito grosso. Ah, mas ele é muito não sei o quê. Ah, mas ele não é muito educado. Pô, a gente teve aí 30 anos de presidente educado aí, ferrando a população por trás, né? É um cara que mentia de forma educada. E aí, quando vem um que fala a verdade de forma grossa, as pessoas não gostam. Eu acho que a gente vive uma crise meio que, não sei nem se é moral ou se é de inteligência, cara, na sociedade, porque eu vejo pessoas assim que têm acesso à informação, às vezes emitir opiniões, mas o Bolsonaro nunca roubou, mas ele não pode falar desse jeito com a imprensa. Porra, a imprensa é o maior inimigo do Brasil hoje, a imprensa mente. Hoje eu vi uma reportagem, pessoal, não sei se vocês viram, é uma foto onde o pessoal está ali, onde de manhã o Bolsonaro dá aquela entrevista, e aí os apoiadores fizeram uma oração, e colocaram a mão assim, fazendo oração para ele. O jornal pegou a imagem e falou que o Bolsonaro estava incitando as pessoas que estavam ali a reverenciá-lo como Hitler, porque os caras estavam com a mão assim, ó, de oração. Se eu não me engano, foi no jornal Exame. Foi no Exame que saiu. E é ridículo a situação da imprensa no Brasil hoje. Então, é um jornalista que estava lá, que viu que de fato não era aquilo, mas usa a imagem de maneira distorcida para tentar acabar com o governo. Então, assim, eles são canalhas, né? Não é fácil você estar do lado certo no Brasil, né? Eles são tão canalhas que, por exemplo, nos Estados Unidos, aí nós estamos vendo que o Trump postou ontem no Twitter, tá uma guerra, porque o pessoal descobriu que o Obama supostamente esteve envolvido em várias das acusações de que o Trump teria influência diretamente, a Rússia teria influência diretamente na vitória do Trump, e o Trump conseguiu reverter o jogo, e nós não vemos nada na imprensa brasileira. É vergonhoso isso. Parece que nós vivemos assim numa ilha onde só o que a imprensa quer reportar, ela vai reportar. Só que aí chegou a rede social, e a rede social, ela não deixa passar esse tipo de coisa. A pessoa quer a verdade, a pessoa busca a verdade, e o MS Conservador está aí. Hoje nós já fizemos uma publicação sobre o Obamacare, né, que foi uma pegadinha do Trump no Twitter, chegou a atingir os trend topics dos assuntos mais comentados do Twitter, e a imprensa está calada, né? Ao mesmo tempo que eles estão ali ansiosos por publicar Bolsonaro vai a pé até o STF sem máscara, Bolsonaro anda de jet ski sem máscara. Puta que pariu. Isso me deixa pé da vida, cara. Ô, Renê, e como é que é a imprensa em Três Lagoas? Conta pra gente aí, como é que você passa aí? Então, cara, nesse tópico Bolsonaro. O Bolsonaro, cara, ele é um símbolo de resistência, cara. Ele é um cara que ele podia simplesmente se juntar ao sistema, mas ele disse não. E quando você diz não para o sistema, você se transforma num inimigo, num monstro a ser combatido. O Bolsonaro, ele tem isso, cara. Ele tem uma capacidade de resistir aos ataques da imprensa, de resistir aos ataques dos adversários políticos. Ele tem uma capacidade de resistir a essa inversão de valores, essas mentiras, a tudo isso que vem acontecendo, que eu fico de cara, velho. Eu fico de cara. Ele é um cara muito resistente mesmo, um cara forte, um cara determinado. A imprensa é um lixo. A imprensa é um lixo, a imprensa é venal, a classe artística é venal. A classe artística, eles se acham deuses, eles querem que a Regina Duarte dê dinheiro para eles passarem essa fase da pandemia com seu luxo, com a manutenção da sua vida glamurosa. É canalice demais. Você viu, a Maitê Proença fez uma live falando que tá sobrevivendo de vaquinha. Aí a imagem do fundo da casa dela, a mulher mora numa mansão, cara, lá no Rio de Janeiro. É um absurdo. É um absurdo. A hipocrisia faz parte desse cenário pobre e ridículo desse pessoalzinho descolado. São hipócritas ao extremo. E aqui em Três Lagoas não é diferente. Aqui, rapaz, eu tenho programas dedicados a mim, em homenagem a mim. O jornalista
com o celular na mão assim e tal, né? O vereador René Venâncio não respeita companheiros, fica com o celular na mão. Meu, às vezes eu estou sentado sozinho esperando a sessão começar e o pessoal vai, eles me quebram. Aí o pessoal que contratou um cara aí, um vagabundo, bandido virtual, para fazer meme, para distorcer, editar vídeo e falar que eu xingo o eleitor, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Meu, os caras tiveram essa moral, velho, de contratar um cara, um bandido, pra me perseguir. Esse cara tá no sal também, daqui a pouco, a hora que ele veio, ele tá em cana, deixa ele. Mas assim... Tá incomodando, sinal tá incomodando e muito. Exato, galera. Eu adoro isso, eu me sinto no caminho certo. Quando esses caras estão esperneando, você, é isso mesmo, esse é o caminho, porque os caras, eu sei que eles estão errados, O que falta pra gente enterrar esses caras com uma pá de cal? Falta ajuda do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para a gente levar tudo isso adiante, que está tudo muito escancarado. O esquema deles é amador. Nós pegamos uma fraude deles com uma empresa chamada FAPEC, eu acho. Os e-mails, tudo sem assinatura, tudo fraudulento, tudo umas concorrências, tudo armada. É ridículo, é amador. Só que a gente depende da justiça. E a justiça no Brasil, meu amigo, é lenta. Infelizmente, para esse tipo de coisa é lenta. Para mim, para você, ela está rapidinha. Mas para quem precisa ser corrigido a tempo, é muito lenta. Um detalhe importante, né, que a gente tem que ressaltar aqui, é que no sábado nós tivemos uma mega manifestação em Brasília. O pessoal está lá há quase 2 semanas acampado em frente ao STF, em frente ao Congresso, e a imprensa, em vez de divulgar que esse pessoal está lá gratuitamente, divulga que são pessoas que não gostam da democracia, são antidemocráticos, são pessoas ligadas diretamente à ditadura. Mas é uma canalice, cara, e a Globo faz isso diariamente, né? Eu acompanhei no sábado, Renê, eu acompanhei no sábado da Globo, só para fazer um resumo do que foi falado. Eles conseguiram colocar o Bolsonaro sem máscara no jet ski como pauta, conseguiram colocar a Regina Duarte não querendo conversar com um repórter que tentou tirar ela do pulo, como se fosse uma pessoa que estava desequilibrada, histérica, colocaram uma carta de repúdio dos artistas, falaram mal da cloroquina, falaram que o Brasil estava na contramão do Ministério da Organização Mundial da Saúde, tudo isso em um programa destinado no sábado só a falar mal do Bolsonaro. E é uma coisa que a gente que sabe, que conhece, que está estudando um pouco a mais a política no dia a dia, a gente fica puto, que fala, o cara que está em casa com a família dele, ele pega aquilo ali, e ele é assim mesmo, fala, tá acontecendo isso com o meu Brasil, certo? Porque não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso à informação que não é paga, né? Porque essa informação da imprensa certamente é paga, né? Quem paga mais, leva. Ô, Renê, eu queria uma última pergunta aí que eu queria fazer para você, em relação, hoje saiu o depoimento do Valeixo, né? Que era o ex-diretor da Polícia Federal, que é da sua área, e você entende bem do assunto, e ele saiu, e o Moro estava ali muito esperançoso no depoimento do Valeixo, e hoje saiu o depoimento do Valeixo, onde não teve nenhuma bomba, não teve nenhuma, vamos dizer assim, uma bala de prata, alguma coisa que pudesse, de fato, escorar ali o Sérgio Moro contra o Bolsonaro. Então, eu queria saber 2 coisas. Essa questão da ingerência no trabalho na Polícia Federal, você sabe se já existiu alguma vez? Porque a gente escuta muito falar, eu pelo menos vi que as associações de delegados, todos apoiavam o nome lá do Ramagem e todos eles foram unânimes em dizer que a Polícia Federal é um órgão que trabalha de forma independente. Que ali os policiais têm ali uma autonomia, né? E que é claro que a indicação do diretor é uma prerrogativa do presidente, mas esse tipo de ingerência que o Moro acusou o Bolsonaro, ela não acontece, né? E também queria saber o que você achou da postura do Sérgio Moro aí. Então, pro leigo, pro tudólogo de Facebook, essas pessoas que ficam falando aí, que o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Vamos lá. Você presta concurso
para delegado, para agente, para perito, escrivão, papiloscopista. Você não presta concurso para diretor-geral. Você não presta concurso para superintendente. Então, essas funções que eu citei, por exemplo, são funções gratificadas, são cargos de confiança na União de provimento exclusivo do presidente da República. O presidente, se ele quiser trocar todos os superintendentes da Polícia Federal, ele pode. Se ele quiser trocar o diretor-geral a hora que ele quiser, ele pode. Aquilo que o Alexandre de Moraes fez foi um abuso inconstitucional inominável. Ele simplesmente rasgou a Constituição e tirou o direito legítimo do presidente da República de escolher, de prover um cargo de sua livre escolha. O diretor-geral, ele recebe uma gratificação para ser diretor-geral, assim como superintendentes também e outros cargos da administração pública direta. Então, não houve problema nenhum. Nós que somos da Polícia Federal sabemos que não houve interferência nenhuma. Eu, agente de Polícia Federal, René Venâncio, trabalhei minha vida toda aqui em Três Lagoas. Os políticos já tentaram, não, vamos tirar esse negão de lá, porque ele já está dando trabalho, já prendeu bem da senadora, que não sei o que, vamos tirar. Não tira. Sabe por quê? Porque eu não exerço cargo de confiança, eu não exercia cargo de confiança. E se eu exercesse cargo de confiança, eu poderia ser destituído do cargo de confiança e iria permanecer aqui, porque eles não podem me remover dessa forma, a não ser que seja bem no serviço público. E isso acontece quando, geralmente, o servidor comete alguma irregularidade e a bem no serviço público é transferido. E quando ele é transferido a bem no serviço público de forma consciente, ele recebe para isso também. Ele recebe um auxílio mudança, um auxílio transporte, ele recebe. Agora, no caso do diretor-geral, é livre escolha do presidente. O Lula trocou quantas vezes quis. A Dilma tirou o José Cardoso, porque o José Cardoso não estava conseguindo interferir na Lava Jato. A Dilma, aquela anta, ela falou, José Cardoso, você vai sair porque você não está conseguindo interferir na Lava Jato. Olha que louca. Como que o José Cardoso vai burlar o sigilo judicial? Como que ele vai interferir numa investigação sigilosa? Não é possível. Isso não é possível. Relatório de inteligência. Relatório de inteligência. Nada mais é do que dizer quais foram as ações da Polícia Federal Brasil afora, para que sejam tomadas providências de políticas públicas para sanar algum problema que esteja acontecendo. Então, era meramente isso que o Bolsonaro queria, um relatório diário de inteligência, para saber como que estava, onde eram as fraquezas do Brasil, se era na fronteira, se era nos aeroportos, o que precisava melhorar. Só isso. Ele não estava pedindo para o diretor-geral, para o Moro, quebrar sigilo judicial de processo, até porque não passa nem pelo diretor-geral isso. O diretor-geral só fica sabendo depois que aconteceu. Então, os tudólogos de Facebook, essas pessoas leigas que acham que sabem tudo, eles falam um monte de besteira. E às vezes gente que tem acesso à informação. Em vez de dar uma bugada lá, vamos conhecer como é que funciona a estrutura do Poder Executivo. As pessoas não vão, tem preguiça. Não adianta ser... às vezes a pessoa tem diploma, e não consegue discernir uma coisa da outra. Entendeu? E a postura do Sérgio Moro, o que você achou? Assim, o Sérgio Moro como pessoa, no caso ali, sendo um cargo de ministro da Justiça, um cara que quando ele precisou, o presidente Bolsonaro esteve ao lado dele, foi em estádio de futebol, enfim. Quando o Moro estava sendo atacado aí, o Bolsonaro se mostrou fiel a ele e tomar aí uma facada dessa na minha visão, uma facada dessa nas costas, sem justificativa. O que você achou dessa postura aí? Moro foi canalha. Moro foi traíra. Moro foi ganancioso, invejoso, e ele acreditou que, ao fazer isso, ele ia sair carregado do Ministério da Justiça nos braços do povo. Deu tudo errado.
Deu tudo errado porque as pessoas conseguem discernir um pouco mais hoje em dia. O Moro já vinha dando sinais de que ele era um ótimo juiz, na minha concepção, o maior juiz da história do Brasil, mas na sua investida na política, ele realmente foi fraco, ele foi apressado demais, ele quis atropelar o processo das coisas. Ele não assegurou, ele era contra o desarmamento. Quando ele falou que era contra o desarmamento, eu falei assim, meu Deus do céu. Na verdade, quando o Bolsonaro chamou o Moro para ser ministro, eu já falei, assim como o Mandetta e a Tereza Cristina, já falei, ih, rapaz, vai dar errado isso aí. Vai dar errado. Porque o Moro era uma lenda viva da história do Brasil naquele momento. E ele poderia ter esse insight de querer avançar sobre a popularidade do Bolsonaro. Não deu outra. Ele não aguentou 2 anos e partiu para cima. Ao não falar com o chefe imediato dele, Bolsonaro, chefe, vou sair, não dá mais para mim, não consigo mais. Não, ele foi lá, chamou a Globo, falou assim, vem aqui, vamos lá. É canalice demais. Canalice demais. Continuo dizendo, é o maior juiz da história do Brasil, mas como ministro da Justiça e como ser político, ele foi pífio, ele simplesmente deixou a desejar e decepcionou muita gente. Os isentões, né? Os isentões gostam, né? O cara fica ali, né? Agora o Mandetta é presidente, aí depois sai os isentões, né? Aí o Moro, agora o Moro é presidente. Se sair outro, o outro é presidente. É assim. Os isentões estão procurando alguém, porque eles estão desesperados. É difícil. A pressão é muito difícil. Eles ficam num universo muito limítrofe ali, com os ideólogos de esquerda, eles têm que dar uma resposta, tipo, abominar o Bolsonaro para viver bem no mundinho deles. E é difícil mesmo viver na seara que a gente vive. E é isso aí. Eu acho que Moro pisou na bola gigante, e que Bolsonaro 2022, tamo junto. É isso aí. Ô, Renê, e pra galera que não tá sabendo o que a gente tá falando do Sérgio Moro, hoje foi o depoimento do Valeixo, né? E o Valeixo deixou claro que ele não sofreu pressão política do Bolsonaro. Então, o maior fato ali, a maior ilação imposta por Moro, né, contra Bolsonaro, caiu por terra. Porque se o cara não sofreu pressão política enquanto era diretor-geral da PF, caiu por terra toda aquela narrativa do Sérgio Moro. O Valeixo é meu contemporâneo de Academia Nacional de Polícia. E ele foi do meu concurso, né? Ele delegado e eu agente. Ele simplesmente honrou o escudo da Polícia Federal, honrou. Ele não mentiu, ele não foi político para ajudar amigo nenhum. Inclusive, ele disse que não era amigo de Sérgio Moro, que nunca não frequentava a casa do Sérgio Moro, e falou também que não era amigo do Bolsonaro e que o Bolsonaro queria alguém mais alinhado a ele. Foi única e exclusivamente isso. E ele, ciente de que o provimento de cargos de confiança no Executivo é de livre escolha do presidente, ele disse a verdade. Eu não sofri pressão nenhuma. Não sofreu mesmo, até porque não tem como. Não tem como. Do jeito que as pessoas queriam que ele dissesse, não, que o Bolsonaro tentou interferir em investigação, não tem como. Não adianta. Pode entrar o presidente que for ali. Não tem jeito. Não tem jeito. Valeixo honrou a Polícia Federal. Pessoal, vou agradecer aí, dar boa noite para a turma, que eu já vou sair da live. Deixa eu só mandar um boa noite para a turma aqui. Boa noite, José Ferreira, Elton Areco, Cirlei Borges, Glauber Araújo, galera aí, Claudenir, enfim, boa noite para todo mundo. O Hudson tá por aqui também, a Amanda. E, René, obrigado pela participação aí. Foi muito bom o bate-papo, acho que ficou bem esclarecido para quem acompanhou aí os seus posicionamentos. Muito boa sorte aí nas eleições desse ano e vamos para cima. Se Deus quiser, a direita sul-mato-grossense estará bem representada aí em Três Lagoas, beleza? Danilão, valeu aí, obrigado e até a próxima. Até mais, Rafael. Falou. Renê,
deixa para o pessoal aí as suas páginas, para o pessoal seguir, fala aí qual que é a sua página no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde que o pessoal pode te encontrar aí? Então, a minha página é fácil de encontrar. René Venâncio, tô lá. A hora que aparecer essa cara do negrão, essa barba branca, já era, sou eu, é nóis. Tô lá. No Instagram também, René Venâncio, do jeito que tá aí na telinha. E no que precisar, Danilo, no que for necessário, pode contar comigo. Tamo junto e vamos levar a nossa bandeira do patriotismo, do conservadorismo e das ideias que libertam o nosso povo do jugo desse sistema arcaico que vem dominando o Brasil por muito tempo. É isso aí, Renê. E a nossa proposta aqui no MS Conservador é estar realmente trazendo para a população o que é o conservadorismo. Só que isso, a gente entende que tem que ser aos poucos, né? A gente tem que passar aí primeiro pelo exemplo, logicamente, mas passando primeiro o que a gente acredita que seja de urgente para a nossa sociedade e também acreditando que em ano eleitoral é importante a galera conhecer cada candidato, cada pré-candidato, cada ideologia desses candidatos, até mesmo para a gente não se decepcionar, como muitos se decepcionaram, acreditando que está votando em um cara que é de direita e chega lá e esse cara não defende nada das pastas da direita, né? O que eu posso dizer para você, Renê, é que você deixa para a gente, cara, um orgulho que a gente tem um cara que é representante aí em Três Lagoas, no interior, cidade riquíssima no Mato Grosso do Sul, e você nos representa. O MS Conservador tem orgulho de poder estar trazendo você aqui para nossas lives, você falando abertamente aí. E também, cara, gostaria de parabenizar a sua filha, a Isa. A Isa é demais, cara. A Isa é demais. Parabéns dela, que todo pai saiba dar esse tipo de educação para o filho não cair nas armadilhas da esquerda, né? Que isso possa servir de exemplo para os. Então, muito obrigado. Se tiver fazendo, faz umas considerações finais aí para a galera, mostra aí quem que é o René Venâncio. A galera tá apaixonada por você aqui. Fala, pô, não conhecia esse cara, Que bacana. Que bacana. Sobre a Melissa. A Isabela Melissa é uma menina que ela descobriu a política há pouco tempo e ela entrou de cabeça, ela passou a estudar o assunto, ela passou a se interessar. Hoje ela é minha conselheira, inclusive, entendeu? Ela é minha conselheira. Ai, meu Deus do céu. A minha outra filha mais velha, a mais velha é esquerdista, cara, olha só. Aí fala assim, e aí sou estagiária lá, Renê. Opa, aí eu sou estagiária lá. E a Isa, cara, mas é isso, é uma situação que... A Isa, ela bate de frente com todo mundo aí na rede social, com caras que se dizem de gigantes, intelectuais de esquerda, o pessoal não aguenta com ela, não. Até político já teve que bloquear ela do Facebook, do Instagram, para fugir dos depoimentos da Isa. Os caras, a esquerda apela com ela, pitbullzinho do papai. Obrigado, gente. Olha, eu sou o vereador René Venâncio. Eu sou aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, sou policial federal também. Eu estou aqui nadando contra a maré, remando contra a correnteza e fazendo com que os nossos ideais de honestidade, de honra, de probidade prevaleçam, honestidade acima de tudo, sempre lembrando que nós, enquanto cidadãos, precisamos, acima de tudo, lutar por liberdade. Vamos parar de lutar por dependência do sistema público. Vamos lutar por liberdade, porque o homem livre, ele é capaz de conseguir coisas inimagináveis. A liberdade é a esteira que leva o homem para o céu, para as alturas, para que ele se torne uma pessoa realmente senhora de si e não dependente dessa casta política asquerosa que está aí tentando impedir que o nosso país se transforme numa grande nação. Precisamos ter consciência na hora do voto, precisamos ter consciência na hora de escolher os nossos candidatos, precisamos parar e pensar, nos libertar. Primeiro, a mudança interior, para a gente mudar o mundo à nossa volta. De resto, eu desejo a vocês todos uma ótima noite. Fiquem todos com Deus, Deus que é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso protetor.
e que nós possamos, no dia de amanhã, ter forças e saúde para lutar, e lutar cada vez mais, e lutar incansavelmente para que a gente possa ter dignidade nesse país indigno em que vivemos. Muito obrigado, Danilo, obrigado, Rafael, obrigado ao MS Conservador e a todos esses que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado e contem comigo sempre, tá bom? Amém, Renê. Muito obrigado você pela participação. Você é o cara, viu? Até mais, meu amigo. Forte abraço. Bom, pessoal, então nós encerramos mais uma entrevista, dessa vez com o Renê Venâncio, vereador em Três Lagoas, policial federal. O cara é 10, pelo que vocês viram. E nós vamos continuar nossas rodas de entrevista, viu? Toda segunda e quinta-feira nós vamos ter entrevistas com pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos, pré-candidatos em todo o Mato Grosso do Sul. Nossa próxima entrevista é com o doutor e renomado, né, político do nosso estado, o Wilton Acosta, que é o representante do Republicanos. Então, eu gostaria de convidar vocês à próxima live, e vamos que vamos. Já conversamos com o doutor Luiz Ovando, ele também estará presente nas nossas próximas lives, e é isso aí, pessoal, compartilhem elas, levem o estudo conservador e o debate conservador para dentro da casa de vocês, tá bom? Façam um convite de estar sempre apoiando a página do MS Conservador, nós temos um trabalho voluntário, nosso trabalho está dando resultado e está enchendo o saco de muita gente, tá bom? Um forte abraço a todo mundo, muito obrigado a quem compartilhou a live, quem apoiou o nosso projeto desde o início, e vamos que vamos. Até mais.